Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar sobre um assunto, como foi ser um estrangeiro, né, no caso um brasileiro, morando e treinando Karatê-Do no Japão. Eu fui para o Japão, né, por volta de meados de 1990, né, mais precisamente em maio de 1990. Fui para o Japão, fui para trabalhar, né, aquele sonho de jovem, de que, né, era a terra das oportunidades na época, né, aproveitei o fato da descendência do caso dos meus avós, né, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai, e fui para o Japão como um dekaseki, né, que são os imigrantes descendentes que vão para o Japão para trabalhar. Chegando lá, né, como, né, todo amante do Karatê-Do, acreditei que chegando lá no Japão teria dojos de Karatê-Do por todas as partes e essa não é a realidade, né, muito pelo contrário, a cidade onde eu fui morar não tinha, já contei isso, né, em outro vídeo, né, tive que me locomover, procurar um outro dojo numa outra cidade, foi quando eu conheci, né, o meu mestre, né, o Hanshi Konomoto Takashi, Kyudan, de Karatê-Do Goju-Ryu, e lá então iniciei os meus treinamentos, né, já contei também em outro vídeo, né, que em determinado momento eu tive que me mudar, tive que viajar 7 horas, né, para poder treinar uma vez por semana, enfim. Mas como que era a vida de um estrangeiro, né? Será que lá realmente todo mundo é discriminado, né? Oportunidades não são colocadas à nossa disposição? Como que funciona isso lá? Eu posso dizer que por ter cara de japonês, sobrenome de japonês, nós acabamos sendo, não digo que a palavra seja discriminado, nós somos mais cobrados. E eu entendo, né? Com uma certa razão, porque, né, os meus avós, né, os nossos antepassados, eles saíram do Japão, vieram para o Brasil e aqui constituíram, né, a sua vida, com muito trabalho duro, né, e de acordo com a cultura japonesa, né, era a obrigação deles manter, né, a cultura originária, né, então isso deveria, né, ser passado para os seus descendentes, né? E aqui cultivado também, né? Além da nossa cultura local, que é a cultura do nosso país, né? Mas também a cultura de origem. E quando a gente vai para o Japão, você sente que se você não fala japonês, né? Se você não lê japonês, ou mesmo se você não tem os costumes, você sofre ali, não uma discriminação, mas uma cobrança, né? Que, puxa vida, né? Então quer dizer que, né, aquele que foi o Brasil não repassou nada, então, né, você acaba tendo essa cobrança, né? E aí eu vejo dois lados. Ou você pode simplesmente se colocar no papel de que eu sofro discriminação e eu sou, né, brasileiro e me apego a essa coisa de eu fui discriminado, ou você simplesmente entende e opta pelo que eu acho mais correto. Eu estou vivendo em outro país, nada mais justo e correto do que eu aprender a língua e os costumes daquele país. Então, sim, né, tive que pegar e estudar japonês, porque o japonês que eu tinha, né, aqui no Brasil era muito pouco, né, para eu poder viver no Japão, então eu tive que estudei o idioma, estudei a escrita, estudei a cultura, e exatamente com a mente muito aberta, de entender o que seria o certo e o que seria errado, de acordo com a cultura local, né? E neste ponto eu posso dizer que se havia, né, algum tipo de impedimento ali, né, em relação a essa cobrança, isso acaba. A partir do momento que você está ali se mostrando disposto a aprender, as portas vão se abrindo, né? E assim aconteceu comigo. Então, a partir desse momento, eu lembro, né, no começo eu andava sempre com o dicionário debaixo do braço, né, tanto para ir treinar como para ir trabalhar, porque eu queria entender, eu queria aprender. Então, os próprios japoneses, né, no caso, o próprio sensei, os pais dos alunos,
né? Eles ficavam muito felizes em estar ali ajudando, né, dentro do meu aprendizado, né? E isso também incluía na empresa que eu trabalhava, né? O chefe, ele não se opunha em nada de quando ele ia me explicar alguma coisa e eu perguntava, que eu não, né, mostrava que eu não havia entendido e mostrava para ele que eu estava querendo entender ali com o dicionário. Ele mesmo, né, procurava a palavra e me mostrava. Né? E ele, né, chegou a comentar até que isso para ele também estava sendo bom, porque ele também, ao me mostrar como era aquela palavra em japonês, o que significava, ele aprendia também como que significava isso em português. Então, quando você abre, né, este canal, este caminho, muita coisa pode ser realizada. Então, isso durante, né, os meus primeiros anos foi algo muito importante, né, porque isso fez com que eu pudesse galgar, né, os degraus, né, então consegui a partir de então treinar seriamente no dojo, né, do meu sensei. Isso me abriu muitas portas em relação à amizade, né, com os pais, né, dos alunos, com os próprios alunos, né, com todos os graduados do dojo. Depois que eu, né, conquistei o meu Shodan, pude participar de campeonatos maiores, fui para o campeonato nacional da Gojukai, onde, né, conheci pessoalmente, isso por volta de 91, mais ou menos, conheci o Saiko Shihan e Yamaguchi Goshi, né, no campeonato, né, o meu sensei me apresentou para o Saiko Shihan, né, e ele ficou muito feliz, dizia que tinha, né, um carinho muito grande pelo, né, o Hanshi Watanabe aqui do Brasil, né, e que ele tinha esperanças que eu treinasse firme e que pudesse levar, né, muita coisa também para o Brasil. E conheci, né, pude conhecer então o Saiko Shihan, e a partir de então, né, comecei a trilhar seriamente esse caminho, né, do Karate Do em relação a adquirir mais conhecimento. E aí fui, né, consegui depois disso me graduar para Nidan, né, e quando eu estava, né, quase para prestar o exame de Sandan, o meu sensei disse que eu precisava fazer um tipo de... para eu aprender realmente como lidar com alunos, como dar aula, e me colocou para ajudar dentro da aula, lá no dojo, lá onde eu treinava, né, em Sagaracho. E como né, ele viu, né, o meu empenho ali em tentar até procurar palavras, né, porque isso, lógico, obviamente eu tinha que ensinar tudo em japonês, né, então o meu japonês precisava estar apto, né, para eu poder ensinar aqueles alunos, para eu não também estar ensinando nada errado. Né? Então eu tinha ali, né, uma rotina de estudo para que eu pudesse, da melhor forma possível, fazer com que os alunos me entendessem, né, obviamente. E aí, depois de um período, né, com esse aprendizado, né, de como, né, estar ali ensinando, principalmente alunos japoneses, descobrir as dificuldades com que cada aluno tinha em determinado ponto, o meu sensei também me colocou também para auxiliar em alguns dojos que ficavam próximos da cidade onde eu morava, né? Então aí onde eu conheci, né, o sensei Takeda, né, com quem eu tenho um carinho também muito grande, né, que me ajudou demais, principalmente em partes relacionadas a regras de regulamento de WKF, né, porque como ele era árbitro da JKF, eu pude me adentrar muito nesse mundo da competição da JKF em função desse sensei Takeda, né, e ele tinha o dojo dele que ficava no segundo andar do negócio local da família, que era uma floricultura, então ele tinha o dojo dele em cima desse comércio, onde ele dava aulas durante a semana, de terças e quintas, onde eu auxiliava ele com os alunos do dojo, e também ele dava aulas dentro de um shopping center da cidade, ali na cidade de Hamamatsu, aos domingos, né, e eu também ia auxiliá-lo também a dar aulas ali, principalmente para as crianças.
E também, né, depois desse estágio, meu sensei também me colocou para auxiliar um outro dojo, né, ficava numa outra cidade, uma cidade vizinha, que chamava Hamakita, onde eu também pude ali auxiliar o sensei a dar aula, principalmente para as crianças. Então, o que eu posso dizer em relação a um estrangeiro que vai para o Japão para aprender, né, principalmente você tem que estar com esse intuito, né? Eu acredito que acredito que não só no Japão, né? Eu acho que para qualquer lugar que você vá, você tem que estar com esse intuito de aprender, né? Eu acredito que quando você, né, tem esse seu lado, mesmo que você tenha muito para ensinar, né? Eu acho que se você mantém, né, dentro do Budô a gente tem, né, o conceito de Shoshinsha, né, que é se manter sempre, né, aquele espírito sempre de iniciante, né, daquele que você pode sempre aprender algo, né? Então, mesmo você tendo alguma coisa para ensinar, eu acredito que a gente tem muito mais coisas a aprender. Então, quando você tem essa mente aberta, eu acredito que tudo se facilita, né? E assim, no Japão, para mim, foi muito gratificante, né? Eu tenho um respeito e uma gratidão muito grande com relação ao período que eu morei no Japão. Eu pude, né, treinar o Karatê-Do no Japão, mesmo o trabalho, né, tudo isso foi muito gratificante em relação ao aprendizado, né? Então, eu não tenho queixas. Acontece discriminação com estrangeiros no Japão? Eu acho que acontece discriminação com estrangeiros e com pessoas em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil não é diferente, aqui há um nível de discriminação gigantesco com qualquer coisa, nível social, né? Então, eu acho que não é o caso ali, no caso do Japão, não é que eles não têm discriminação, obviamente que há, mas acho que você tem como usar isso como um propósito de aprendizado. Mas por quê? Né? Por que há essa discriminação? Será que é uma coisa pessoal? Será que é algo realmente comigo? Ou é algo generalizado em função de talvez um comportamento? Porque isso existe, né? Você, principalmente agora no Japão, está tendo um movimento muito grande em relação a o Japão não querer mais turistas, não querer mais pessoas imigrantes que estão indo para morar no Japão, mas isso em função dos diversos problemas que está sendo causado. Então, uma pessoa que vai para um outro país e ela quer impor a sua forma de pensar e agir em outro país, eu acho isso inconveniente e eu acho isso incorreto. Eu acho que a partir do momento que você está indo para um outro país, né, eu acredito que você tenha que absorver exatamente a cultura local, né? Então esse entendimento em relação ao aprendizado, eu acredito que seja mais importante. Para mim foi muito útil, para mim foi muito gratificante. O período que eu vivi no Japão foi extremamente valoroso, né? Porque tudo que eu posso dizer que eu sou hoje, né, graças a esse período, principalmente ao meu sensei, né, nesse período que eu vivi no Japão, né? Então, acredito que essa ideia, e eu acredito que isso também seja a mesma concepção de muitos que estão até hoje, né? Tem vários senseis que estão hoje no Japão e fazem exatamente, eles ensinam os japoneses, né, mesmo sendo estrangeiros, né, mas isso por conta de terem exatamente absorvido, né, e não se apegaram ao fato de serem discriminados ou não, né, eles simplesmente aprenderam, adquiriram respeito, porque hoje eu tenho certeza que esses senseis que moram no Japão, mesmo sendo estrangeiros, eles são respeitados hoje lá como se fossem japoneses, né? Essa distinção em serem estrangeiros, eu acredito que não há mais, exatamente porque eles adquiriram este respeito. Queria saber de vocês, né, se vocês concordam ou não, ou já passaram por uma situação assim, ou até mesmo sabiam, né, que existe, né, essa diferenciação e que você consegue, né, agir de forma com que isso seja benéfico para você, né? Deixa aí nos comentários. Claro que se você não concorda e se você
tenha uma outra opinião, peço sempre que seja isso com respeito à educação, afinal de contas aqui nós somos um canal de Budô e respeito à educação é algo que é essencial nos comentários. Deixe também, peço para cumprir todos os protocolos do YouTube, né? Se gostaram, deixe aquele seu like, se gostaram bastante, mandem isso para o seu amigo, compartilha, se inscrevam também no nosso canal ainda é um canal pequeno, está crescendo, agradeço muito a todo mundo que está se inscrevendo, então se inscreva aí no nosso canal, deixem também algum comentário relacionado a algo que vocês queiram que a gente coloque aqui nos nossos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!